Fala pessoal, estamos aqui com a nossa aula 6. A gente vai criar o carrossel de imagens do FrontGram, que é esse carrossel aqui. Então, se o nosso post tiver só uma imagem, tudo bem, ele vai ficar só uma imagem aqui. Mas se ele tiver várias, a gente vai ter a habilidade de passar de imagem, certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pensar em como que a gente vai fazer isso. A gente vai fazer de duas formas. A primeira forma vai ser a mais simples possível, e a segunda, a gente vai fazer ele aí realmente com alguns efeitos mais legais, né? Então, qual que é a forma mais simples possível? A gente tem várias imagens, então eu vou deixar aqui do lado. Nosso post ele tem várias imagens. O que que a gente faz? A gente vai criar um state que diz qual imagem está ativa. Então, a gente vai ter um state lá, active image, né? Algo do tipo. E o valor dela vai ser a imagem em si, né? Um index ou uma string, a gente vai ver o que fica melhor ali. Imagem 1. Então, se essa imagem, se o active image for essa imagem, por exemplo, ela vai aparecer aqui. Se a gente trocar esse state para essa, ele exibe essa aqui. Então, não vai ter nenhum efeito, aqueles efeitos de rolagem, de scroll, não vai ter nada disso. Vai ser só some essa e aparece a outra. Certo? A gente pode até adicionar alguns efeitos de animações, a gente vai fazer isso depois. Por enquanto, bem simples, bem básico, para a gente poder trabalhar. E aqui a gente entra naquela coisa que eu já falei, que é você trabalhar primeiro com as coisas mais interessantes da sua página, tá? A gente tem muita coisa ainda para fazer, a gente precisa corrigir aqui uma coisinha no like button, mas a gente vai focar em fazer o que é mais interessante e depois vai refinando, certo? Então vamos lá para o nosso componente post. Então, a primeira coisa que a gente precisa é pegar essas imagens e transformar elas em uma propriedade, né? A gente faria isso, na verdade, passando um props. Por enquanto, eu vou só deixar uma variável aqui fora do meu componente, que vai ser um array de imagens. As imagens em si, elas são apenas strings, né? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa imagem aqui e vou pegar essa daqui. Vou pegar essas duas imagens e vou jogar aqui no meu post. Isso aqui, numa aplicação real, é óbvio, não viria do nosso projeto, né? Ele viria de uma API, a gente consumiria essa API e lá teria essas imagens. Mas a gente está fazendo um projeto mais simples possível, por enquanto não vai ter API. Futuramente a gente vai fazer uma série aí para colocar uma API aqui dentro. Então eu vou pegar a versão menor, tá? Para não pesar aqui as imagens do nosso projeto. Ele sempre vem essas duas imagens, né? Uma 2x, que significa que ela tem duas vezes a resolução, por consequência também tem muito mais, o tamanho dela é muito maior, né? Então eu peguei a menor. Então tá aqui, ó, 15 comandos que você precisa saber do Git, eu vou chamar essa imagem só de Git. E essa daqui, guia para o front-end iniciante, eu vou chamar de guia front-end. E aí eu importo elas aqui, import git image from assets barra, vai lá na imagem, copia e cola para garantir que você escreve certo. Import guia front-end image from assets guia front-end image. E aí o meu array de imagens vai ser essas duas imagens, né? Então a primeira vai ser o git e a segunda o guia de front-end. Aqui no layout, elas estão em posts separados, né? Lembrando que eu estou fazendo elas no mesmo post. Então, as duas imagens vão estar no mesmo post. E aí, eu preciso de um state, que a gente chamou ali no exemplo de ActiveImage, e setActiveImage. A gente importa o useState from React. E aqui, vou dar um zoom, tá? Pode começar a trabalhar nele.
qual que é a nossa primeira Active Image? A primeira que a gente quer é a primeira que tiver aqui dentro do Images, né? Então a gente pega o valor padrão do nosso state, é o Images no index 0, ou seja, o Git Image. E aí eu posso vir aqui no meu array de imagens, o que eu vou fazer? Por enquanto eu não vou usar esse state, tá? Só criei ele ali. Por enquanto eu vou pegar as imagens e vou renderizar todas elas com um map. Então, return image source é a image em si, que é o item. Vou adicionar uma key, lembrando que todo map no React precisa de uma key. Essa key eu vou deixar como sendo o index em si, é o único valor que eu tenho dele, né? E o out dele vai ser um post image. Ele está reclamando que eu não preciso do image aqui no out, ok. Então vamos lá no nosso projeto, ó, o nosso post agora está com as duas imagens ali, certo? Só que a gente tem um problema. As duas imagens estão uma em cima da outra. A gente precisa que elas estejam que se apareça uma ou outra, né? Então como que a gente pode fazer isso, né? Essa estrutura que eu criei para a gente renderizar todas, eu fiz ela, na verdade, já pensando no layout com o carrossel, aquele que a gente vai arrastar e vai ver todas, né? Onde a gente colocaria uma do lado da outra aqui. Então, vamos estruturar isso aqui por enquanto. Vou colocar aqui um display flex. E o align item center, né? Ele bugou um pouco aqui o nosso layout. Vamos ver aqui o que eu posso fazer. Vou fazer aqui direto no navegador. Está com display block. Display inline block. E display inline block. Não adiantou muito, max width 100%. Ah, sim, é por causa do aspect ratio, né? Como ele está renderizando as duas. Na verdade estava certo ali, mas o aspect ratio faz ele bugar o tamanho, né? Certo, o que eu preciso... Bom, a gente vai elaborar melhor então esse carrossel depois. O que a gente vai fazer por enquanto vai ser só exibir a imagem ativa. Como que a gente exibe a imagem ativa? Pega aqui essa imagem que a gente criou. A gente não precisa mais de um key, porque não está dentro de um map. E o source dela vai ser o images active image. Certo? Então agora... Opa! Vai ser só o active image, que é a imagem em si. Então ficou lá certinho, né? Ele ficou aqui com um espaço vazio. Porque ele precisa de um width 100% aqui nessa imagem, né? Então, deixa eu passar uma classe aqui para ele. Vou chamar ele de image só. E aí aqui eu vou dar um width 100%. E pronto, ó, vou atualizar o nosso layout. Aparentemente não mudou. O que tem de diferente agora, né? O que tem de diferente é que a gente pode fazer ele trocar. Como que a gente pode fazer ele trocar? Eu vou fazer, por enquanto, um elemento fake aqui, ó, do lado, aonde você clica aqui e ele troca para frente. E um elemento fake aqui do lado esquerdo, você clica aqui, ele vai para trás, simulando ali como se você estivesse clicando aqui. E a gente pode fazer as bolinhas aqui também, que no caso estão direto na imagem, mas a gente poderia fazer as bolinhas também. Vamos deixar já aqui um elemento que vai ser os dots, vamos chamar de dots, que é as bolinhas lá embaixo. E um elemento com a classe dot, que é a bolinha em si. E aí a gente pode deixar um outro elemento aqui para ser... Eu vou deixar só uma setinha aqui para indicar que é para a direita, né? E aí eu vou dar uma classe aqui para ele, arrow right container, e duplicar ele para um arrow left container. Você vai ver que vai bugar tudo porque eles estão aqui embaixo.
certo? Mas o que a gente está fazendo aqui? A gente está criando elementos que a gente vai posicionar eles de forma fixed, ou absolute aqui, na verdade, né? A gente quer... Deixa eu tirar aqui um print de novo. A gente tem esse quadrado aqui, lembrando, por isso que é importante você sempre pensar em sair fazendo, né? Você tem aqui esse elemento que a gente quer posicionar um elemento aqui e outros dois, ó, um aqui e o outro aqui, tá? Tem essa setinha aqui, né? Então a gente vai clicar nessa setinha, só que na verdade eu vou deixar o clique em toda essa área. O cara clicou, passou de imagem. E aqui embaixo também. Então esses elementos, percebam que eles estão por cima do elemento que está aqui atrás, né? Desse quadrado atrás. Para a gente ter esse efeito, a gente usa um Position Absolute. Então no Images Container, a gente precisa de um Position Relative. E aí no Dots, a gente precisa de um Position Absolute. A gente quer que ele fique embaixo, então bottom 0. E no meio, né? Para a gente ter ele no meio, é left 50% com transform translate x menos 50%. Esses trickzinhos de transforms, tá? São bem legais para a gente posicionar as coisas com position absolute. Só que aí eu preciso que o meu dot apareça, né? Então, como que o meu dot vai aparecer? Eu vou dar um zoom aqui e a gente precisa pegar aquelas cores. Certo? Então, eu vou pegar aqui direto no navegador. Ó, a cor do meu dot, ele é cinza por padrão. E se ele estiver ativo, ele é quase um branco ali, né? Então, eu vou deixar um background color cinza. E vamos ver se isso aqui realmente é branco, né? Opa, cadê? Tô perdido aqui. Branco. É, óbvio que ele não é branco, ele é um FE, que é um cinza. Então, o que eu faço? O meu dot, eu não vou criar duas classes, né? Eu vou adicionar uma classe ao meu dot. O padrão dele vai ser ter o background color dessa cor. E se ele tiver a class active também, o background color dele se transforma nessa outra cor. E aí eu quero que ele tenha um tamanho e seja redondo, né? Para deixar ele redondo, border radius 50%. E vou deixar uns 10 pixels por enquanto, só para a gente poder testar ele ali na tela. E tá aqui o meu elemento, ó. Esse é o dot, certo? Só que eu preciso renderizar dots, a mesma quantidade de dots que eu preciso renderizar é a quantidade de imagens que eu tenho. Então eu posso fazer um images, um map dentro do images. Só que ao invés de renderizar a imagem em si, eu renderizo um dot. E aí, o que eu faço? Primeiramente, preciso de uma key. A minha key vai ser só o index. E eu preciso, ó, já vai aparecer, né? Ó, tá os dois dots lá já. Deixa eu posicionar eles um do lado do outro, né? Display flex, align item center. Ficou um do lado do outro. Como que eu faço para eles se distanciarem, né? Eu posso fazer, posso botar uma margem direto aqui no dot. Uma margem lateral em cada dot, né? Vamos deixar 2 pixels. Aí já deu uma separação legal, né? Porque é 2 pixels de um e 2 do outro. Então no final fica 4. Deixar um. Um ficou muito perto, eu achei, né? Vamos deixar 2 mesmo. Legal. E eu preciso dar uma margem daqui de baixo, né? Por que ele ainda não está aqui? Porque tem essas duas setas aqui que estão me atrapalhando por enquanto, né? Deixa eu comentar elas. Pronto, agora elas estão no lugar certo. E aí o dots, eu aproveito aqui para no bottom, deixo uns 10 pixels aqui de baixo. Olha lá, ele já ficou no lugar certinho, né? Por enquanto, eu vou deixar ele 50 pixels, vou deixar ele bem em cima, porque tá atrapalhando aqui esses dots, né? Só pra gente poder ver. Eu já vi que ele tá um pouco grande, então vou diminuir. Agora ficou muito pequeno. 8 pixels. Eu vou deixar no 10 mesmo, é melhor que ele fique grande. Certo? Só que um precisa estar branco, que é para indicar qual que está ativo.
Então, o que que eu vou fazer? Eu preciso adicionar uma classe aqui no meu dot, no dot que estiver ativo, ou seja, no dot que o index dele foi igual ao do set, do Active Image. Então aqui eu já vou fazer uma troca. No meu Active Image, ao invés de chamar ele de Active Image, eu vou chamar de Active Image Index, que a gente consegue relacionar um com o outro. E ao invés de salvar a imagem inteira, eu vou salvar só o index. Por consequência, aqui na hora de exibir, eu preciso chamar o images Active Index. É mais ou menos o que eu já tinha feito ali antes. Por enquanto não mudou nada. E aí eu preciso concatenar as classes, né? Como que eu posso concatenar essas classes? Posso fazer de um jeito aqui não tão recomendado, que é usando um template string. Eu vou fazer e vou mudar aqui para o jeito mais recomendado, né? Então, se o index atual for igual a o index da imagem ativa, coloco uma classe active, senão não faz nada. E tá lá o nosso dot, ele já ficou branco. Como que eu faço para trocar agora? No onClick do dot, se eu cliquei no dot, ele vai disparar uma função. Essa função vai trocar o index da imagem ativa, o setActiveImageIndex, para o index do dot que eu estou clicando. Então, tá lá, já está funcionando o nosso carrossel ali de um jeito bem básico, né? Só trocando ali. Eu preciso indicar que esses dots têm clique, né? Então eu posso vir aqui no dot e dizer que ele é um cursor pointer, certo? E aí ele passa até a mãozinha. Mas, idealmente, tudo que é clique, tudo que tem alguma ação, você usaria um button. Só que aí você vê que ele perde um pouco o layout, né? Então precisa estilizar ele um pouco melhor, né? Como que a gente estiliza ele no sendo um button, né? O que que o button adicionou pra gente aqui que atrapalhou o nosso layout? Vamos analisar com calma aqui, né? Ele tá com flag start border. Ele não tá pegando o nosso width, né? Parece que ele tem um min width aqui. Ele pega. Ó, o mínimo que ele tá pegando ali é 16, né? Bom, não vou me preocupar muito com isso agora. Vou deixar ele com uma div mesmo. E aí a gente trabalha melhor para ver como é que ele vai ficar ali depois. Vou voltar ao cursor pointer. Isso é normal, tá? Isso é normal. A gente vai experimentando, vai vendo o que acontece. Nem tudo sai ali como a gente espera de cara, mas a gente com calma vai achando a solução. Então, tá lá funcionando aqui. Agora eu preciso funcionar os cliques aqui do lado, né? Então eu vou descomentar essas setas aqui. E a abordagem é muito parecida, né? Eu vou fazer assim, ó, vou criar uma classe genérica que vai se chamar arrow container. E aí vai ter o arrow left container, o arrow right container e o arrow left container. Tá? Então essa classe base aqui é para a gente não precisar ficar repetindo estilos. A nossa classe tem que vir aqui. E aí eu vou dar um background color red só para a gente poder testar, ver se está funcionando a classe. Então tá lá, tá funcionando. O que a gente precisa? Position absolute. Eu vou colocar essa classe tudo que é igual entre elas. Tudo que elas têm de igual. E aí eu boto só o que elas têm de diferente nas outras. Então o que elas têm de igual? Elas são position absolute. Elas precisam ter um top 0, bottom 0. E eu vou deixar um left 0 também. E aí as duas vão ficar aqui, ó. Você já pode ver que inspecionando tá as duas ali. Deixa eu voltar ao background color. Para a gente poder ver elas. Então tá lá. Só que elas estão, por enquanto, uma em cima da outra. Além disso, elas têm um padding. Padding mais ou menos de uns 10 pixels. Aqui acho que já ficou bom já. E precisa alinhar o conteúdo no meio, né? Então, display flex align item center. Então, foi lá pro meio. E aí eu posso vir aqui e dizer que aquele
que também, além de ser um arrow container, ele também é um arrow left container. Desculpa, um arrow right container, ele tem um right 0 e um left initial, certo? Então eu limpo o left e jogo só o right. Eu posso tirar o left daqui e daqui e, na verdade, fazer isso aqui. Arrow left container tem um left 0. E aí eu já consigo posicionar ali meus elementos certinho. Para a esquerda, a seta aqui está errada. Preciso fazer assim para o React entender que isso não é uma tag HTML. Certo? Então tá lá o meu íconezinho para a esquerda e o meu íconezinho para a direita. Por enquanto eu vou deixar uma cor branca deles, para eles ficarem mais destacados. E aí eu posso apagar o background color depois que eu já posicionei eles, né? A imagem está com isso aqui, que faz parte da imagem. A gente depois tiraria isso, né? E esses elementos aqui seriam buttons também. Então a gente precisaria que eles fossem buttons. Por enquanto eu não vou deixar assim, porque ele está bugando meu layout, certo? E aí a gente precisa da ação de clique nele. A ação de clique nele vai ser um pouco diferente. Eu vou criar aqui um onClick. Vou quebrar aqui as linhas para ficar mais legível. Click igual arrow function. Certo? E aí passar esse onClick também aqui para baixo. Formatar. O que eu preciso fazer no onClick quando eu clico para a direita, né? Deixa eu organizar isso aqui para a direita ficar embaixo. Bom, então vamos para a esquerda, né? O que eu vou fazer? Eu não vou chamar direto aqui a lógica, porque eu quero adicionar uma lógica. Eu vou criar uma função aqui em cima e eu vou chamar um toPreviousImage. E aí essa função vai ser chamada pela setinha da esquerda. Vocês já vão ver por quê. Por consequência, aqui vai ter um toNextImage. Também vai ser uma função. E o que eu quero fazer aqui, né? Eu não quero deixar que o cara clique sempre, né? Para os lados. Eu só posso deixar ele clicar para a esquerda se tiver alguma imagem para trás. Eu só posso deixar ele clicar para a direita se tiver alguma imagem para frente. Então o que eu vou fazer? No Previous eu cliquei para trás. E se o meu index ativo for igual a 0, eu vou retornar, eu não vou fazer nada. Certo? Porque se ele for 0, significa que ele já está no primeiro, não tem nada para trás. E aí, se não for, então ele vai passar e vai cair aqui. E aí eu dou um set active image index, active image index -1. Então ele tira 1. No next, você já deve estar imaginando então como seria. Se o meu active image index mais 1 for igual ao image.length, return. Por que mais 1, né? Porque meu index começa no 0. Então, nesse caso, eu tenho duas imagens. Se eu estiver na última, eu estou no index 1. Mais 1 dá 2, e 2 é igual ao length do meu image. Então, significa que eu estou no último. Se eu estiver no último, eu não faço nada. Se eu não tiver, eu dou um set active image index, active image index mais 1. Então, vamos ver se funcionou. E tá lá, trocando as imagens, né? Eu clico na direita, se eu clicar várias vezes ele não continua, né? Se eu clicar várias vezes para a esquerda, ele também não continua. Se eu tirar esse if aqui, essa lógica, o que aconteceria? Ele deixaria eu passar para uma imagem que não existe. Tanto para frente quanto para trás, né? Então, por isso que a gente faz essa lógica. Isso aqui é muito comum, principalmente com paginação. Você vai utilizar essa lógica aqui também. Certo? Então, nosso layout já está bem próximo ali. Eu vou só posicionar de novo ali certinho o button. Depois a gente corrige essa imagem, tira esses dots aqui da imagem em si, para ele não ficar atrapalhando essa seta também. E a gente faz um íconezinho mais bonitinho. Lembrando, detalhes a gente vai aprimorando no final. Por enquanto a gente tem que começar o nosso projeto pensando em entregar alguma coisa mais legal ali, que a gente consiga
visualizar mais fácil, certo? Então essa foi uma aula um pouco mais longa, deu aí uns 25 minutos, mas a gente conseguiu um efeito bem legal aqui no carrossel, trocando as imagens, certo? E aí no próximo a gente vai elaborar isso, tá? A gente tem algumas coisas a mais para fazer, por exemplo, clicar 2 vezes aqui. Essa é uma funcionalidade que o Instagram tem, né? Você clica 2 vezes e ele dá o like. O like, por sua vez, ele tem que ser compartilhado, né? Eu clico aqui e ele aparece aqui. Tem aquele efeito de coração que aparece na imagem, também a gente pode fazer ele, certo? E tem o efeito em si de carrossel, que seria a gente passar a imagem arrastando aqui, né? Então, a gente clicaria aqui, ele não iria só direto assim de uma vez, né? Ele iria arrastando, né? A gente vai fazer esses aí nos próximos vídeos.